legal, gente. Mais um programa Chá com Bolo. E eu tô com uma pessoa muito iluminada, especial. E eu tô muito honrada de receber ele aqui no meu canal. Ele, NJ! Obrigado. Valeu, Fê. Ator, ele é cantor, ele dança também. E ele é cover do Michael Jackson, com um show aqui na Europa e também já rodou o mundo. Gente, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Redes todos os sociais, né? sociais que a gente pode acessar. A sua história de vida me deixou muito emocionada. Olha, eu tô arrepiada só de falar. Ó, que lindo. E eu queria falar um pouco da sua história de vida aqui no canal. Bom, antes que alguém pergunte, eu tô com um corte aqui na cabeça, por isso eu tô com um band-aid aqui. Ixi. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade. Na sala da minha casa, era como uma sala de estúdio, né? Tinha os instrumentos, guitarra, baixo, bateria, tudo. Então eu já meio que cresci nesse meio, assim, né? Aí com 7 anos de idade, eu escutei Michael pela primeira vez, já apaixonei totalmente, assim, né? Já comecei a cantar as músicas dele. É claro que eu não sabia o inglês, então eu cantava do meu jeito, né? Criança, né? Assim, 7 anos de idade, 8, cantando isso. Eu acho que de tanto ouvir, você vai pegando aquele jeito que é uma coisa meio percussiva, assim, né? Que ele faz nas músicas dele. Chegou uma época que eu tinha ali uns 16, 17 anos, mais ou menos, e as pessoas já começaram a comparar a minha voz com a do Michael. Para mim era a minha voz, sempre foi, até hoje, assim. Quando eu canto Michael, é minha voz. Eu não falo, minha voz é igual a do Michael. As pessoas falam, né? E eu fico feliz por isso. Mas era uma coisa muito minha, assim, né? Não era uma coisa que eu compartilhava. Às vezes eu cantava para algum amigo, pessoas que eu conhecia, assim. Então eu não tinha essa noção que eu podia tocar, né, os fãs desse jeito, assim, emocionar. Depois da morte do Michael, em 2009, que eu decidi fazer esse tributo. Como fã, desde criança, eu senti uma necessidade de continuar espalhando a música dele, né, por onde eu passasse, levar a memória dele, levar os figurinos, o visual, né, a coreografia dele, o legado dele, tudo que envolve, né, assim, fazer esse trabalho de cover do Michael. E eu ligava para amigos meus e falava, olha, se você tiver um aniversário aí, me chama que eu vou cantar lá para você. Aí disso, né, de um aniversário, um outro amigo via, não, canta na minha também. Aí na festa dele, ele tinha alguém que ia casar e fala, cara, canta no meu casamento. E isso aí foi, né, foi fazendo uma corrente, assim. Eu acho que quando você espalha uma coisa boa, energia positiva, assim, né, as pessoas, elas se tocam. E isso foi fazendo uma corrente, vamos dizer assim, uma corrente do bem, assim. Até que em 2011, mais ou menos, olha só que loucura. Estava no evento trabalhando, recepcionando as pessoas, atendendo, né? E eu decidi fazer um karaokê lá no final do evento. Levei umas músicas no pendrive, aí comecei a cantar as músicas do Michael e foi juntando gente. Foi juntando. Juntando. E quando eu olhei no final, assim, meio que o evento todo tava lá, assim, sabe? E eu conheci uma pessoa lá que ele é dono de uma banda, e falou, olha, como é esse trabalho aí de Michael seu, que é isso? Você faz show, você faz eventos, como é que é isso aí e tal, me explica. Aí eu falei, não, isso aqui é uma coisa minha, eu faço mais para amigos, familiares e tudo. Ele falou, cara, vamos montar um show para você. E a gente assinou 2 anos de contrato, assim, e ele me arrumou show, assim, fechou o ano todo final de semana, né, a gente fazia eventos, né. 2 anos, assim, eu já comecei a entrar nesse procedimento, assim, de ver o que é realmente trabalhar com isso, sabe, assim, de você ter que ensaiar com a banda e chegar lá no final de semana. Até que em 2013 eu tive a primeira proposta internacional para o Chile, fazer um tributo a Michael Jackson, e foi eu e o Jean Walker, que ele também canta Michael, então fazer uma temporada no Chile foi incrível, foi incrível. E desde aí foi só crescendo, subindo um degrau ali, correndo atrás e tudo, mas é muita dedicação e força de vontade, de querer fazer a coisa acontecer. Você fez alguma
coisa no seu. Porque eu te conheci sempre, você tinha sempre esse mesmo rosto, mesmo nariz, mesmo. Você não fez nada, né? É tudo com maquiagem. Eu não fiz, em termos de cirurgia, eu nunca fiz nada. O que eu fiz foi emagrecer. Então, como eu era mais forte, tinha mais estrutura, assim, eu tive que perder o máximo que eu consegui, assim, foi 14 quilos para entrar no personagem. Sobrancelha. Sobrancelha eu faço, né, para aproximar mais a sobrancelha do Michael e até para facilitar a maquiagem também. E no mais são tudo truques, né, de luz e sombra, né? Assim, eu uso o que eu já tenho do meu rosto, que eu consigo aproximar do Michael com a maquiagem, ela já me ajuda, né, a dar os efeitos, né? Mas o engraçado é que, assim, quando a gente andava na rua junto, todo mundo sem maquiagem, você sem maquiagem, todo mundo já se identificava com Michael Jackson. Eu acho que eu tenho nariz mais fino, mais arrebitado, assim. Então, desde criança, as pessoas já me comparavam com o Michael. Falavam, oh, Michael, hihi, au! Os traços, é já tudo lá, né? Muito legal isso, porque tem gente que para se aproximar de uma outra pessoa, ela tem que fazer milhões de cirurgia, negócio, tal, não sei o quê. E Eu, particularmente, assim, eu não faria uma cirurgia para parecer com outra pessoa, porque cada um tem a sua identidade, né? Assim, eu não posso querer ser o Michael Jackson 24 horas, que eu seja no palco quando eu for performar, eu faço a maquiagem, tudo. Mas fora disso, eu tenho outra vida totalmente diferente, né? Eu tenho minha esposa, sou casado, então cada um com a sua personalidade e quando você for lá no palco e tudo, você faz o que você tem que fazer, né?
exhausted by all the injustice, all the injustice. Aquela vez que eu fui te ver no Forever King of Pop em Barcelona, você tinha... teve aquela história lá do que veio. E aí eu queria assim contar essa história ou outras histórias engraçadas que já aconteceram durante shows do Michael Jackson com você. Sim, nossa, tem vários. Uma vez eu tava fazendo show e tem um passo do Michael, né? Ele tá em pé, ele vai ao chão e abre as pernas. Ao fazer isso, minha calça estourou no meio. Assim. Pá! Abriu no meio. E eu senti, né, a calça rasgando, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Peraí. Aí eu não conseguia mais dançar, porque eu tava com medo que as pessoas, né, eu virasse, fizesse alguma coisa e falasse, olha ali, ó, né, olha a cueca dele ali, eu tô vendo. Ó, mas sempre que eu vou fazer o show, eu coloco um short preto por baixo. Agora, É, eu acho que ninguém notou, eu não falei nada também. Tem um intervalo entre as músicas de troca de figurino, que é geralmente 15 a 20 segundos, que eu vou lá atrás, eu fui lá, troquei a calça rapidinho e voltei como se nada tivesse acontecido. E a outra vez foi essa que a gente estava fazendo o show lá em Barcelona. Tem uma música que, quando eu vou fazer a performance, eu chego lá na frente e, né, vem o ventilador para levantar os cabelos, né, fazer a roupa, aquela coisa, aquele efeito todo e tal. E no dia, a gente tinha feito um show anterior e sobrou, assim, um pedaço de confete, de poeira e tudo, né? E o pessoal do teatro esqueceu de limpar. E chegou, né, na hora da performance, que eles ligam o ventilador, veio aquela nuvem de pó e de confete na minha cara, assim. Eu tava cantando, tá, e dava vontade de tossir, aí eu ficava... Sabe, indo lágrima do meu olho, porque eu não podia tossir, então eu tava segurando aqui para não tossir e cantando ao mesmo tempo, e aquela poeirada na minha cara, assim. nossa, Mas a ideia é essa, assim, né? O show tem que continuar, né? A gente não pode parar ali e falar, ai, espera aí que voou um pó na minha cara aqui. O show continua, né? A gente tem que se adaptar nas várias situações aí que a gente passa.